Só dá o ok, pode começar. Certo? Pode. Uma boa noite a todos. Que a paz do Divino Amigo encontre morada em nosso coração na noite de hoje. É um prazer a gente estar aqui em Santa Teresa. A gente esperou que ia chegar aqui e estaria um pouco mais fresco, né? Porque a gente sai de Colatina naquele calor a gente teve uma surpresa. A gente agradece o convite dos amigos que estão sempre conosco lá em Colatina e que essa parceria ela possa continuar no ano de 2024. É o nosso desejo. Eu acredito, eu gosto muito de música. Eu acho que a música ela toca os nossos sentimentos. Então eu preferiria que a nossa irmã tivesse continuado com a música ao invés do Rogério falar. Talvez ela alcançaria muito mais o sentimento de vocês do que a minha palavra. E a gente sempre pensa assim que você disse que não era uma música espírita, não é? Mas a gente tem que repensar essa questão da música espírita, porque tem músicas que são espírita. Talvez ela não seja do movimento espírita, mas na verdade ela é uma música espírita, da forma que ela nos traz, que ela trabalha com o nosso sentimento, com as nossas emoções. E geralmente essas músicas que nos tocam tanto, elas são inspiradas por espíritos amigos, que eles falam em todos os lugares, inspiram em todos os lugares, e chegam em todos os lares até que elas venham até nós para que a gente possa ter contato com elas. Muito linda a sua voz. Educação dos sentimentos. Um tema difícil, que quando a gente começa a preparar esse trabalho, a vontade que a gente tem é de desistir e falar assim, vamos deixar esse assunto quieto, porque a gente está engatinhando ainda no conhecimento da doutrina e nos seus ensinamentos. Educação dos sentimentos, a gente percebe o quanto a gente precisa ainda avançar acerca desse tema. Quais são as nossas necessidades no dia a dia e o quanto precisamos caminhar. Mas nós aprendemos também que ninguém chega aqui pronto. A gente vai aprendendo durante a viagem. O conhecimento é adquirido durante a viagem, durante a nossa jornada. Por isso que a gente se atreve a falar desse tema, para que todos juntos possamos compreender um pouco mais desses ensinamentos que a doutrina nos traz, tão esclarecedores e, ao mesmo tempo, tão desafiadores de serem colocados em prática no nosso dia a dia. Ademir, quando fez a prece, ele disse assim que era para o Rogério fazer a fala com segurança, simplicidade e clareza. Olha que desafio. Nós vamos sair daqui técnico em transmissão, hein? Né? O importante é a qualidade. Mas olha só que desafio, né, que o Ademir nos propõe. Deu certo agora? Tão difícil ser simples, não é? Tão necessário, mas tão difícil. Jesus, quando passou por aqui, ele só trouxe a simplicidade para nós. Ele tratou de assuntos que eram necessários para a nossa transformação. Ele podia ter falado da criação de planetas, ele podia ter falado do princípio inteligente, ele podia ter falado de perispírito, mas não. Ele falou de pura simplicidade, das necessidades que precisamos para nos tornarmos um pouquinho melhor do que fomos ontem e fomos no passado. A gente vai trazer uma sequência de falas que estão na codificação para nos chamar a atenção das nossas necessidades e que são para hoje e que não podemos deixar passar o tempo. Não está passando. Oi? Na setinha? Foi. Nós vamos encontrar no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec nos traz o tema Sede Perfeitos. E a gente vai ver que diz o seguinte, caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes o que vos amam, que recompensa tereis disso? Essa passagem está em Mateus. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, quando a gente começa a pensar assim, como ser perfeito como Pai, que é a pura perfeição, aí já nos traz
alguns questionamentos que a gente tem que pensar. Existe a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta? Aí a gente fica pensando, chegar na mesma perfeição do Pai Criador, o Pai amoroso que criou tudo que conhecemos? Não, não é possível. Mas em que consiste a perfeição que podemos alcançar diante das nossas limitações, espíritos encarnados no mundo de expiação e prova? Podemos, então, seguir os ensinamentos de Jesus, em amar os nossos inimigos, fazermos o bem aos que nos odeiam e orarmos pelos que nos perseguem. Isso já é capaz de todos nós colocarmos em prática no nosso dia a dia. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior clareza. Vamos entender um pouco quem é esse homem de bem e para saber o caminho que precisamos trilhar. A essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção. A gente vai ouvir falar de caridade, vai ouvir falar de vontade, de esforço, que são os caminhos que precisamos tomar para encontrar a proposta de Jesus. Falando de caridade, o que Jesus entendia a caridade? Kardec traz na questão 886 do Livro dos Espíritos, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Imaginem nós, se colocássemos em prática em nossa vida o que Jesus entendia da caridade. Olha que a gente já estaria vivendo num mundo regenerado. Mas aí estão as nossas dificuldades. Falamos muito de caridade, no movimento espírita, então, fala o tempo todo de caridade. Mas será que estamos sendo caridosos de verdade no nosso dia a dia? São reflexões para a gente poder pensar. O homem de bem, ele interroga a si mesmo sobre os seus próprios atos. Se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem do que se queixar dele, se fez aos outros tudo o que desejara lhe fizessem. Aí nós vamos percebendo, quando Kardec nos traz, esse homem de bem, ele tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Nós, no primeiro aperto que a gente passa em nossas vidas, a gente desespera. A gente esquece que tem um Pai amoroso olhando por nós, que sabe de tudo que precisamos e o que é melhor para nós. Mas no momento que a dor bate à nossa porta, a gente simplesmente esquece que temos um Pai que sabe de tudo que precisamos. No momento da aflição, a gente simplesmente se perde, nos equivocamos, pois ainda não somos homem de bem. O homem de bem ele tem fé no futuro, por isso ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Somos espíritas, já sabemos que somos espíritos, mas ainda vivemos na Terra como materialistas. Pelo menos lá em Colatina é assim. No primeiro momento que alguém passa mal, fica doente, a gente entra em desespero, com medo de retornar para casa, que é a nossa verdadeira morada. Pois somos de lá, não somos daqui. Estamos aqui para viver uma experiência num corpo material. Hoje eu contei na sociedade, quando a gente fez a palestra, que quando minha sogra ficou doente, ela com 80 anos, ela teve um problema no coração, estava internada há 40 dias
e ela não poderia voltar para casa, pois o coração não resistia. E também não tinha condição de fazer a cirurgia. Foi aconselhado, então, numa reunião mediúnica, que juntássemos a família e fizéssemos uma irradiação para ela. Não foi explicado o que aconteceria na reunião, na irradiação. No momento que fizemos a irradiação, eu estava conduzindo o trabalho, aí foi mostrado que eles estavam desligando a minha sogra. Ela estava tendo a permissão de voltar para casa, depois de cumprir a sua tarefa aqui na Terra, nos 80 anos bem vividos, cuidando da sua família, sendo espírita, trabalhadora do movimento e servindo. Depois do desencarne dela, a minha cunhada ficou totalmente revoltada, pois não aceitava a ideia de perder a mãe. E ela ficou mais revoltada ainda porque os espíritos amigos vieram pedir para a gente fazer irradiação. Então, será que a gente está vivendo como espíritos imortais? Ou será que estamos vivendo como materialistas na Terra? Quando nosso pai, nossa mãe chega na idade de voltar, de retornar, cumprir a sua missão, e a gente simplesmente, pelo egoísmo, acaba querendo que eles fiquem aqui mais um tempo. Mas são as questões que a gente precisa refletir. Depois, com o passar do tempo, a gente conversando muito, ela compreendeu também. O homem de bem, ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Todas as experiências são necessidades que nós temos, cada um tem a sua. Ninguém está aqui nesse mundo de expiação e prova a passeio. Ninguém está aqui sem dificuldades, todos nós teremos dificuldades. Mas como cada um vai passar por elas, que é a grande questão. O homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. Todos nós temos. E se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Quando a mulher é levada até a praça onde Jesus pregava as boas novas, tinha sido pega em adultério, e os homens dizem, a lei diz que essa mulher tem que ser apedrejada, e Jesus diz, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele se abaixa, começa a escrever na areia, e quando ele se levanta, não existia mais nenhum juiz com a pedra na mão. Hoje não estamos na praça ao lado de Jesus, hoje nós estamos nas redes sociais, e muitas vezes apedrejando os nossos próprios irmãos. Mas será que já não é tempo de deixar de fazer isso? Será que não é hora de acolher? Será que não é hora de cuidar? Se alguém errou, nós também já erramos tanto. Continuamos errando até hoje. Ninguém aqui está isento. O único que era isento dos erros e dos débitos aqui na terra foi Jesus. E nós o levamos até a cruz. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo necessita da indulgência, como nós também. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las, diariamente. Não podemos dar folga para as nossas imperfeições. E Kardec ainda vem nos dizer que essa sequência que eu trouxe aqui para todos nós, não são todos os itens, existem outras necessidades que a gente tem que trabalhar para se tornar homem de bem. E nós, fica a pergunta, como nós estamos? Somos homens de bem? Depois disso que a gente falou, será que já somos homens de bem? Quando a gente traz uma imagem do pobrezinho de Assis, somos homens de bem? Aí a gente se pergunta, mas será que eu tenho que ser um Francisco de Assis para me tornar um homem de bem? Aí Kardec, como era um conhecedor das leis, para que pudesse realizar a tarefa que veio realizar, logo em seguida, no tema dos homens de bem, no capítulo dos Sede Perfeitos, vem o capítulo que ele trata dos bons espíritas. Olha o que ele diz. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, ou o verdadeiro homem de bem. Pois um e o outro são a mesma coisa. Olha que interessante, ele fala da compreensão. É necessário compreender, é necessário estudar, adquirir conhecimento, senão a gente vai ficar sempre no mesmo ponto. Mas é necessário também colocar em prática o que nós estamos aprendendo.
Ser espírita no dia a dia, no contato com aqueles que nos cercam. Ser espírita quando alguém me dá uma fechada no trânsito e eu quase saio pela janela para agredir o meu irmão. Ser espírita quando eu estou errado, eu não aceito de jeito nenhum que eu estou errado. Ouvir quem vem falar comigo. Assim que a gente vai se tornar homens de bem, quando a gente sentir a doutrina espírita, quando ela existir dentro de nós, não só nas palavras. Senão, nós nos tornaremos os novos doutores da lei. Conheço o livro dos Espíritos, pode perguntar qualquer pergunta que tiver a resposta. Mas e sentir a doutrina espírita? Essa é a grande questão. E ele vem nos dar a esperança. Não somos ainda Francisco de Assis, mas são os exemplos a serem seguidos. E às vezes seguimos exemplos equivocados. Mas olha só o que Kardec fala. Reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Kardec nunca falou que o verdadeiro espírita era o santo da casa espírita, o anjo da casa espírita. Não, é aquele que se esforça. É aquele que mais se esforça para colocar em prática o que a doutrina vem nos trazer, domando assim as nossas más inclinações. Assisti essa semana na Netflix uma série que traz as passagens de Jesus. E achei muito interessante aquela série, porque eles trazem um Jesus assim muito humano, muito próximo de nós, e quando ele vem convidando cada discípulo para o seguir, nós percebemos as dificuldades que aqueles discípulos traziam. Nós sabemos disso porque a gente sempre ouve as mensagens, os textos que falam da passagem de Jesus. Mas só que eles colocam os discípulos com as mesmas fraquezas que nós também temos, pois eles são humanos como nós. E Jesus é muito sábio nesse momento, porque ele mostra para cada um de nós que nós também podemos ser os discípulos do Cristo. Naquele instante, quando eles são escolhidos por Jesus, eles não tinham conhecimento do tamanho da tarefa que lhes era oferecida, daquele convite de ser pescadores de homens, pescadores de almas. Nós, muitas vezes, estamos na casa espírita 10, 20, 30 anos, sem refletir se nesse período nós mudamos um pouco. Quando a gente para lembrar do dia que nós aqui chegamos, será que a gente transformou um pouquinho? Será que nós mudamos? Cada um tem que fazer essa reflexão. Porque senão a gente vai ficar sempre deslizando, perdendo tempo, e voltaremos no mesmo ponto aonde paramos, até colocar em prática tudo que a doutrina consoladora do Cristo nos convida a conhecer. Jesus diz em João, diz o seguinte: vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quando a gente fala das passagens de Jesus, os outros irmãos de outras crenças, eles falam assim, mas lá era Jesus. Sim, mas ele próprio disse que poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Jesus falava de evolução, porque sabia que todos nós vamos evoluir. Saímos de uma condição muito difícil e vamos ser anjo um dia. Dia chegará que seremos governador de planeta. Acolheremos almas que estarão no caminho também como nós estamos hoje. Alguns vão pensar assim, às vezes de administrar uma casa espírita já não é muito fácil, mas chegará o dia que estaremos administrando planetas, constelações, pois vamos evoluir e fazer muito mais do que o próprio Mestre nos mostrou que é possível ser feito. Mas um passo de cada vez, pois a natureza não dá salto. O momento de hoje é resolver as questões íntimas que cada um tem. A doutrina espírita ela vem nos falar sobre a lei de amor, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. O amor resume a doutrina de Jesus, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Um dia conheceremos o amor. Hoje a gente fala de amor, mas ainda não o amamos. A gente ama sim, amamos a nossa família, se todos fizerem o que eu quero. Se alguém falar não, aí eu já deixo de amar, já me incomoda. Na casa espírita, quando estamos todos pensando na mesma condição, no mesmo caminho, no mesmo trajeto, no mesmo planejamento, nós nos amamos. Mas quando alguém diz não, às vezes a gente deixa de amar. Mas isso ainda é nosso, é da nossa condição. Chegará o dia que resolveremos essas questões. E o texto continua dizendo, em sua origem, o homem só tem instintos,
Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Vamos avançando um passinho de cada vez até encontrar o verdadeiro amor, que é o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Isso quem nos diz é Lázaro, que está na codificação no Evangelho segundo o Espiritismo. Leon Denis, ele nos chama a atenção no livro O Problema do Ser e o Destino e da Dor. Ele fala o seguinte: o objetivo da evolução, a razão de, não é a felicidade terrestre, como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho e do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor. Viveremos dias felizes e dias difíceis aqui na Terra ainda, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Enquanto ainda não somos anjos, nós vamos lidando com as questões que são para a nossa condição evolutiva. E é através da reencarnação, nascendo quantas vezes forem necessárias, experienciando, nos juntando com vítima e algoz, é que nós vamos aprendendo a ser melhores a cada dia. Aqueles a quem ferimos, estaremos juntos em família nas próximas encarnações. Aqueles a quem amamos são laços que não se rompem jamais. São laços criados para a eternidade. A escolha é de cada um de nós. Se estamos semeando amor para colher amor amanhã, ou se estamos semeando dor para enfrentar as consequências que são da lei, não é punição, porque o Pai não trabalha com punição, ele trabalha com o tempo, para que cada um possa transformar o seu coração. Nós vamos ver, então, que no mundo maior, o espírito Calderaro, que é o mentor de André Luiz nesse livro, ele fala o seguinte: não somos criações milagrosas destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência de milênio em milênio. E não há favoritismo no templo universal do Eterno. Então, nada cai no nosso colo como um presente. Olhei para o Ademir, gostei muito do Ademir, a espiritualidade vai preparar então só benefícios para ele aqui nessa vida. Não. Tudo para nós é conquista, é trabalho, é esforço, é experiência. E nós vamos perceber que a partir do momento que fomos criados, a Gênese fala o seguinte: todos temos o mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes, com uma igual aptidão para progredir pela atividade individual. A Gênese quando trata da Gênese espiritual. Então, todos nós temos o mesmo ponto de partida. Ninguém é privilegiado. Mas na longa jornada evolutiva, aqueles que aproveitam melhor as oportunidades e fazem as melhores escolhas, tendem a vencer muito mais rápido as dificuldades do mundo de expiação e prova. Nós ainda continuamos aqui. Talvez poderíamos fazer escolhas melhores hoje para avançar mais rápido na senda evolutiva. Mas o importante é que tudo é aprendizado. E se somos simples e ignorantes, nós vamos perceber que somos simples porque não temos o conhecimento moral e ignorantes porque não temos o conhecimento intelectual no momento que somos criados. Vamos adquirindo tudo isso, vivendo as experiências que são colocadas na vida de cada um. Nós vamos ver uma passagem que fala dos reinos, que está na Gênese também. O espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá, simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, sem haver passado pela série definitivamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização. O princípio inteligente vai atuar em todos os reinos até chegar a determinado momento que o Pai usa aquele grupo de espírito inteligente para poder compor o espírito. Aí, a partir do momento que ele se torna o espírito, é individualidade que somos nós que vivemos as experiências
agora como homem, no reino nominal. Só que a gente vai ver que André Luiz ele fala o seguinte: a crisálida de consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. Quando ele vem nos mostrando que cada experiência que o princípio inteligente usa lá no reino mineral, vegetal, animal, vai ser utilizado por nós quando encarnados, espírito encarnado vivendo uma experiência na Terra. As árvores que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-natos, aprende rudimentos do amor. O símio, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Hoje somos o resultado de todos os automatismos adquiridos nos vários reinos da natureza. Toda a experiência do princípio inteligente agora vai ser utilizada na nossa vivência. Eu acho que nós caímos novamente. Ou voltou? Seguimos então. À medida que se aprimora, o espírito desenvolve a consciência de si mesmo, se dá conta de suas responsabilidades em relação à vida, ao mundo, às pessoas que o cercam a si mesmo. E o que determina? A gente percebe então que nesse mundo que a gente vive, alguns já avançaram mais, outros avançaram menos. A gente vê que alguns têm muita facilidade diante das decisões da vida e outros têm mais dificuldades. Mas o que faz com que essa diferença aconteça, que às vezes ela é até perceptível? Nós temos algumas pessoas que nos cercam que a gente olha assim, nossa, mas que pessoa que já entendeu a vida. Ela sempre tem uma resposta amiga, ela sempre vai tratar a gente com mais serenidade, e outros já são tão rebeldes, têm mais dificuldades. Vamos perceber então que existem diferentes ordens de espíritos. E a gente vê, quando Kardec traz, na segunda parte do capítulo 1 do Livro dos Espíritos, ele vai trazer a escala espírita, onde ele trata das diferentes ordens. Na questão 96, ele fala o seguinte: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? E a espiritualidade amiga responde: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que têm alcançado. Na questão 97, ele continua, que Kardec era assim, ele perguntava uma coisa, ele não se dava por satisfeito, ele ia como um advogado, refazia a pergunta, mas no fundo ele queria saber a mesma coisa. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? São ilimitados em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras. Então, por isso que a gente percebe num grupo que nos cerca, a gente tem muita dificuldade, às vezes, com alguém, e alguém também tem muita dificuldade conosco, porque nós ainda trazemos essas imperfeições pela falta da vivência do conhecimento adquirido e muitas vezes não temos o conhecimento que precisamos ter. Por isso que os conflitos acontecem e é tão difícil conviver com as pessoas que estão ao nosso lado. Jesus, na ordem que Kardec traz, ele está na primeira ordem, espíritos puros. Ele é o único espírito que nós conhecemos que passou por aqui pela Terra, encarnou entre nós e era um espírito puro. Nós já estamos numa ordem inferior. E a gente vê nessa pirâmide onde foi feita para demonstrar o que é a escala espírita, que Jesus está lá, na ponta dessa pirâmide, como espírito puro. Já vive em comunhão com Deus, já conhece o amor verdadeiro, espírito de primeira ordem.
Descendo nessa escala, que é de forma didática, para que a gente possa compreender melhor, o codificador nos trouxe, ele traz a segunda ordem de espíritos, onde estão os espíritos bons. O bem predomina. Predomina a bondade e o desejo do bem. Quando a gente vai vendo a escala espírita, a gente vai percebendo, vai encontrando a resposta por que é tão difícil viver na Terra nos dias de hoje. Por que hoje os jornais ainda estão noticiando as guerras, que já não eram para acontecer mais? Por que criança ainda passa fome? Criança morre de fome. Por que os nossos irmãos estão morando na rua se nossas casas são bem maiores que a nossa necessidade? Aí nós vamos perceber, pelo menos o povo lá de Colatina, a gente percebe que a gente está na terceira ordem. Espíritos imperfeitos. E precisamos sair dessa condição. Olha o que é que diz. O mal ainda predomina na terceira ordem. Maledicência, vingança, inveja, orgulho, egoísmo, falta de fé, intriga, ciúme, ódio, ignorância, inveja e sensualismo. Se algum de vocês ainda viver essas experiências, esses sentimentos, nós estamos juntos na terceira ordem como espíritos imperfeitos. Mas nós sabemos também que todos estão fadados a algum dia, na nossa vivência, na nossa história, sermos espíritos puros, como Jesus mesmo nos disse quando aqui estava. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz no capítulo 3, Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. Estamos lá na terceira ordem, mas temos a possibilidade de seguir em frente e avançar, porque não estamos abandonados no mundo de expiação e prova. Não estamos desamparados. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um ente supremo. Mesmo lá, quando não tínhamos ainda o conhecimento, ainda vivendo no início, nos primeiros passos, já existia no íntimo de cada ser a certeza que existia um ser supremo que cuidava de todos nós. Aí Kardec, na questão 626 do Livro dos Espíritos, ele fala: as leis de Deus sempre estiveram disponíveis na natureza para o bom observador. O Espiritismo está em tudo. Confundimos, às vezes, o Espiritismo com a doutrina espírita. A doutrina surgiu no século XIX. Mas o Espiritismo, desde que o mundo é mundo, ele já existe. A gente vê os relatos da mediunidade no Velho Testamento, aquilo é Espiritismo. O Espiritismo está na natureza. E com o passar do tempo, o Espiritismo estará em tudo, inclusive nos nossos corações. Raul Teixeira, ele fala que existem planetas que o Espiritismo já foi implantado. Porque o Evangelho já foi implantado. Evangelho e Espiritismo a gente chega à conclusão que é a mesma coisa. Porque o Espiritismo é Jesus vivo novamente entre nós. E olha a necessidade da gente aproveitar isso aí. Seguir a doutrina espírita, porque quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, na consciência de cada um de nós. Não está em livros de nenhuma religião, está na consciência de cada um de nós. E a partir do momento que adquirimos mais consciência, mais sabedoria para lidar com as questões que nos são colocadas, se tornarão muito mais fáceis. Allan Kardec, na questão 917 do Livro dos Espíritos, ele fala que a educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. E na questão 629, a moral é a regra do bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Quando éramos simples e ignorantes, nós tínhamos dificuldade, porque não tínhamos nem conhecimento nem moral. Mas hoje nós já temos. Não dá mais para a gente dizer assim, eu fiz porque não sabia. Hoje a gente já está fazendo porque a gente sabe. Mas a escolha continua sendo de cada um, porque nós temos o livre-arbítrio nas nossas decisões. E Fénelon, ele fala, sofreremos a influência moralizadora do exemplo e do contato. Não tem nada melhor para ensinar do que o exemplo. Quando a gente falar que faz alguma coisa, é porque a gente já está fazendo há muito tempo. Olha que interessante. Uma mulher leva uma criança até Gandhi e pede a ele que ensinasse aquela criança que comer açúcar faz mal. Aí ele fala assim, volte daqui a uma semana. Pois aí ele teria parado de comer açúcar para poder ensinar a criança.
como que nós podemos falar do que ainda não fazemos? Essa é a grande questão. E aqueles que já fazem se tornam exemplo para todos nós. Eles trabalham com sentimentos que vão nos mostrar que fazer o que eles fazem é o melhor que nós temos para a nossa vida. Pois já encontraram o tesouro. Nós precisamos encontrar o tesouro também. Um tesouro que está na doutrina espírita, que nos revela uma coisa muito mais importante. E muitas vezes a gente está ali, frente a frente com os livros, estudos, mas não encontramos ainda esse tesouro. A partir do momento que encontramos o tesouro, tudo para nós se transforma. Tudo muda. Os bens materiais já não têm o mesmo valor. Reconhecemos que somos espíritos imortais na vivência na carne. Aí tudo se transforma. Emmanuel fala o seguinte: lembremos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos: brilhe a vossa luz. A luz já existe dentro de cada um de nós. Só que ela anda tão ofuscada por todos os sentimentos negativos que nós acabamos deixando que ela não brilhe aonde há necessidade de sermos luz. Leon Denis fala: não há progresso possível sem a observação atenta de nós mesmos. Se somos convidados à transformação íntima, à reforma íntima, é necessário analisar quem somos. Quais sentimentos que ainda me movem? O que preciso mudar? O que preciso transformar para que eu possa ser melhor? Para que eu possa ser homem de bem, como a gente trouxe as referências no início. Um sentimento que muito nos atrapalha é o egoísmo, a fonte de todos os maus, como nos traz Allan Kardec. Dele dimanam a ambição, o ciúme, a inveja, o ódio, o orgulho e toda sorte dos males que infelicitam a humanidade. Confundido às vezes com o auto-amor, que não tem nada de errado. Mas quando a gente passa do ponto e a gente só quer para nós, aí entra o egoísmo na história. Jesus disse que devemos amar o próximo como a nós mesmos, demonstrando a importância de nos amarmos e cuidarmos de nós, dos nossos sentimentos, emoções e atitudes. Precisamos estar bem também para poder cuidar do outro. Quando estamos doentes, nós temos dificuldade de cuidar daqueles que nos cercam. Se desejamos crescer e evoluir para nos tornarmos pessoas melhores, o amor de nossa vida deve ser verdadeiro e começar em nós. Um coração transformado começa a transformar todos aqueles que o cercam pelo exemplo e pela experiência. André Luiz, ele traz, na mensagem Paz e Renovação, ele traz 10 maneiras de amar a nós mesmos. Porque quando a gente fala assim de nos amar, é tão simples, mas nem sempre é. Às vezes a gente tem muita dificuldade. E ele fala o seguinte, nas 10 maneiras. Não vou conseguir ver aqui a primeira. Disciplinar os próprios impulsos. Disciplinar os Próprios impulsos. os próprios recursos. Trabalhar cada dia produzindo o melhor que pudermos. Atender os bons conselhos que traçamos para os outros. Analisar a vida do outro é tão fácil, né? Analisar o que o outro precisa melhorar, a gente tem se ele perguntar, a gente tem um projeto pronto. Mas quando a gente está analisando o outro, a gente esquece de analisar as questões que nós precisamos trabalhar. Aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. Esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. Evitar as conversações inúteis. Receber no sofrimento o processo de nossa educação. Calar diante da ofensa, retribuindo o mal com o bem, dar a outra face, como Jesus nos ensinou. E o 10º, o 9º, ajudar a todos sem exigir qualquer pagamento de gratidão. Ajudar, auxiliar, sem esperar nada em troca. E o 10º, repetir as lições edificantes tantas vezes quantas se fizerem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos, sem desanimar e colocando-nos a serviço do Divino Mestre, hoje e sempre, nos diz André Luiz. Quantas vezes forem necessárias. Sempre repetindo, até o dia
que esses sentimentos, essas mudanças acontecerão em nós. Na terceira parte, quando Kardec fala das leis morais, ele fala no capítulo 12 da perfeição moral, onde trata das paixões. E ele fala o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Porque já que a gente está falando de transformação, de mudança, e reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço, então só pelo esforço eu consigo me transformar e vencer as inclinações? Olha o que a espiritualidade fala, que é muito importante. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Aí parece que os espíritos são duros conosco, mas não, é a pura verdade. Se colocássemos agora num papel, cada um de nós, qual o tempo dedicado à minha reforma íntima durante a semana? Qual o tempo dedicado à minha transformação durante um mês? E qual o tempo eu estou desperdiçando desse espírito imortal que está vivendo aqui nesse mundo de expiação e prova? Com coisas insignificantes que não vão me levar a lugar nenhum. Então, na verdade, a gente faz aquele esforço que é só nas palavras. Ah, como eu quero emagrecer, mas eu continuo comendo X-Total e tomando refrigerante. Como eu quero trabalhar o meu corpo físico, mas eu não faço uma caminhada. Eu planejo, ó, a partir de semana que vem eu começarei a fazer caminhada, a me cuidar, mas semana que vem a necessidade é hoje. Não dá para a gente deixar para depois. Nós não estamos usando a vontade. Precisamos nos esforçar para que possamos conseguir. E Kardec ele fala também sobre a caridade. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade. Qual é o controle da caridade? Como entendia Jesus? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Esse é o controle da caridade. E a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiques o mal, como também vos levará a praticar o bem. O incrível é que a gente simplesmente esquece de tudo. Às vezes eu brincava lá no Vicente de Paulo que a gente tinha que ter reunião mediúnica todo dia. Talvez assim a gente seria um pouquinho melhor. Porque quando nós saímos da reunião mediúnica, estamos frente a frente com os espíritos, eles nos colocam no nosso lugar verdadeiro. A troca de experiências nos faz refletir o que estamos fazendo em nossa vida. Só que, infelizmente, a reunião é um dia só. Passado um dia, passado 2, 3, a gente esquece e continua vivendo como materialista no mundo onde somos espíritos imortais e já sabemos disso. Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Mais uma vez, Kardec fala da vontade. E aí, meus irmãos, como anda a nossa vontade de mudar? Eu estou um pouquinho perdido no tempo aqui. Como é que está o tempo? 5 minutos, então a gente já vai encerrar. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Parece que a gente está repetindo, mas não é repeteco não, é necessidade. Porque Kardec ele deixou muito claro o caminho para todos nós vencermos as dificuldades que são necessárias para que possamos nos tornar homens de bem. Nós vamos chegando ao final da nossa fala com a proposta de colocar em prática um pouquinho do que a gente falou aqui hoje nas reflexões diárias para que possamos transformar o nosso coração. Pois nós já temos informação bastante, passado tanto tempo que fomos criados e todas as experiências que vivemos, para poder empregá-las na nossa mudança. Porque a reforma íntima, fazer com que o espírito saia desse véu de ignorância que tanto nos atrapalha e enxergar a realidade que Jesus nos ofereceu quando aqui estava. E ele nos disse, eu sou o caminho que vai nos levar ao Pai. Então que todos nós possamos seguir a Jesus, o divino amigo, que nos traz essa proposta imorredora, que pode transformar os nossos dias e fazer com que eles sejam bem melhor do que foram até hoje. Muita paz a todos e agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado.